Amém, boa noite. As crianças já podem ir agora para o culto infantil. E aqui podemos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, e nós vamos começar com o Salmo 96. Salmo 96. Vamos continuar a nossa conferência, terminando hoje à noite, com a ideia das missões. E lembra o que foi falado. Missões não é algo que você pensa ou pratica durante uma conferência. É realmente o coração da igreja. Porque sem missões, a igreja não vive. A igreja está morta. Então, hoje à noite, eu gostaria que nós pensamos mais uma vez sobre a igreja missionária. O Anderson falou um pouco sobre o começo da nossa igreja aqui. Alguns missionários americanos vieram aqui 3 anos atrás. Vocês conhecem alguns. Eu sei que vocês acharam que não sabia que eu sou americano. Você sabia disso? Acharam que eu sou brasileiro do jeito que eu falo, tudo perfeito. Mas enquanto estava tudo acontecendo aqui, essa música, tudo que aconteceu ontem também, eu pensei que 3 anos atrás, quando nós voltamos, e nós começamos em nossa casa, nos cultos em casa, nós sonhamos, mas nunca imaginamos, que seria tudo isso. Que Deus tem nos abençoado com cada um de vocês, finalmente servindo a Deus, aprendendo mais. E eu gostaria de dizer que isso ainda somente o começo. Deus tem muito mais para a Igreja Batista Novo Tempo fazer. Nós sempre falamos, desde o começo, desde nós decidimos seguir a Deus e voltar aqui como uma família, que Deus tem algo além do que nós podemos imaginar. Porque Ele ia trazer a nossa família dos Estados Unidos para vir para cá. Já teve 700 igrejas aqui em Caraguatatuba. Nós não viemos aqui para ser igreja número 701. É para ser algo diferente. Um ambiente diferente, uma missão diferente, um amor diferente, uma palavra diferente, uma família. E isso que Deus está fazendo aqui entre nós. E ontem à noite nós apresentamos uma outra equipe para começar a 3ª igreja, algum outro lugar aqui em Caraguá. E nós começamos a orar para essa equipe de 5 famílias que foram apresentadas ontem à noite, que eles vão se formar numa equipe única, assim, de aprender a amar uns aos outros, para aprender a sair juntos e trabalhar juntos, para que as pessoas que, logo que Deus está preparando os corações deles para vir nessa nova plantação de igreja, que eles vão ver também uma família unida, amando uns aos outros, pregando a palavra de Deus. Durante essa música, nós cantamos sobre a glória de Deus. Muitos anos atrás, um salmo foi escrito, 96, falando sobre isso. Vamos ler junto? Salmo 96, versículos 1 a 6. Aqui a palavra de Deus diz: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamam a sua salvação, dia após dia. Anunciam entre as nações a sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado.
mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Isso é muitos anos antes do nascimento de Cristo. Antes que ele estabeleceu a sua igreja. A ideia de Deus, o Criador de todos e de tudo, nunca foi para escolher uma nação e só se revelar entre ela, mas para escolher uma nação e através dela se proclamar para todas as nações, dando cada pessoa oportunidade de entender as maravilhas de Deus, de deixar esses outros ídolos e conhecer verdadeiramente o Pai de todos, o nosso Deus Criador. E Ele mandava os israelitas, além de cantar louvores todos os dias, mas declara uma salvação de Deus para todas as nações. O plano de Deus, por causa do pecado do homem, sempre incluiu um redentor, um sacrifício, um Messias, um sacrifício para pagar o preço do pecado do povo. E eles foram falando sobre ele durante o Antigo Testamento, para todas as nações. No Novo Testamento, nós entendemos que esse Redentor, ele ganhou um nome, que ele é Jesus, o Salvador. E ele vivia aqui entre esse povo, 2000 anos atrás, e fez tantas coisas, se mostrando, manifestando o poder de Deus. E depois da morte que ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz, ele ressuscitou, ficou mais ou menos 50 dias aqui na terra, e antes que ele voltou para o céu, vivo, num corpo celestial, ele chamou os seus discípulos. Ele deu a mesma ordem que nós vimos ali no Salmo. Ele chamou ele em Mateus capítulo 28, últimos versículos do livro de Mateus, versículo 18 e a 20, ele diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O plano de Deus não muda. O desejo de Deus não muda. Ele começou com a nação de Israel. Entrou agora a igreja de Cristo. E nós temos a responsabilidade, o privilégio de anunciar, de declarar a glória de Deus para todas as nações. E como nós, a nossa igreja batista, Novo Tempo, como nós vamos alcançar isso? É isso que eu quero falar hoje à noite. O que é uma igreja missionária? Sabemos que essa ordem de Cristo é a ordem mais importante em nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje à noite e nós reconhecemos Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador da vida, Ele está nos dando uma ordem para aproveitar as nossas vidas, todas as bênçãos que Ele nos deu. E mostrar isso, declarar isso, faz tudo possível para que todas as toda a criação desse mundo vão ouvir essa mensagem. E aí, além disso, nós temos que ensinar todas as coisas. Apenas uma igreja tem capacidade de fazer isso. Mas felizmente não é uma igreja só. Deve ser de todas as igrejas na face da terra, trabalhando para cumprir
essa grande missão de Deus. Isso sempre foi o desejo de Deus. Quando nós falamos sobre a igreja missionária, realmente esse termo é um termo muito redundante. Porque uma igreja deve ser uma igreja missionária. Deve ter o alvo de alcançar almas, batizar aqueles almas em Cristo para eles se identificar com a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. E aí ensinar todas essas coisas. A igreja que não tem essa visão, que não tem esse desejo, não é uma igreja ligada a Jesus Cristo. Então, o termo, a igreja missionária, seria igual falando de uma laranja. Qual laranja você quer? Eu quero aquela laranja, cor de laranja. Não precisa. Todo mundo sabe que laranja é laranja. Todos nós devemos saber que uma igreja é uma igreja missionária. A igreja não foi estabelecida por Cristo para só receber bênçãos de Deus, ficar satisfeitos e permanecer parado. A igreja que Jesus estabeleceu, ordenou, organizou e enviou ao mundo é uma igreja para ser contente com tudo que nós temos, mas nunca satisfeitos, que é suficiente. Todos nós, alguém aqui gosta de comer? Tem alguns? O que nós falamos? O que nós falamos quando nós não queremos comer mais? O que você fala? Estou satisfeito. Nunca devemos ser satisfeitos, para não querer mais, para não querer a igreja crescer, para não querer alcançar mais almas. Sim, devemos ser contentes com muito, com pouco. Contentes em Cristo, mas nunca satisfeitos. Então, nossa igreja, graças a Deus, está cheia de gente. Se coloca todas as crianças aqui junto, não tem espaço quase. É um espaço grande. Mas nunca podemos ser satisfeitos com isso. Vamos abrir outras igrejas. Vamos ganhar muito mais pessoas. Deus está somente começando aqui conosco. Porque somos uma igreja missionária. Todas as igrejas eles começaram através dos missionários. Todas as igrejas. E cada igreja tem uma história. Cada igreja tem algo para contar, como começou. Para alguns de vocês, ontem, durante os workshops, nossa família contava a nossa história. Mas cada igreja tem a sua história. Essa igreja que nós vamos plantar daqui a pouco, em alguns meses, vai ter a sua própria história. Mas cada um tem a história. Sabe que é muito bonito cantar, levantar as mãos, orar para as igrejas, para missões. Mas é outra coisa para fazer. Porque para fazer é dedicação, é fidelidade, é trabalho. É muita coisa que entra quando nós falamos sobre missões. E para fazer missões, nós temos que ter, como nós olhamos ontem à noite, temos que ter um missionário. Temos que ter alguém que é chamado por Deus, que sente no coração que não existe nada mais importante desse mundo, não existe nada que o mundo pode me oferecer, que vai tirar a minha cabeça, o meu coração de servir a Deus e evangelizando, organizando as pessoas evangelizadas, batizando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo e permanecendo para ensinar numa maneira de uma igreja, todas essas coisas. Essa vai gastar a sua vida inteira. Por isso é uma vocação, não é uma profissão. Você não está olhando para ver o quanto eu posso ganhar fazendo isso. Nós estamos entregando nossa vida, sacrificando qualquer outra coisa para seguir o chamado divino de Deus. E isso não é para todo mundo. E não é para ser para todo mundo. Não é todos nós para ser esse tipo de missionário que vai deixar tudo.
Porque para ser um missionário com sucesso, você tem que ter pessoas para te ajudar. O apóstolo Paulo, ele nunca foi sozinho. Ele é reconhecido como um grande missionário, mas ele teve muitas pessoas ao redor dele, ajudando ele em cada passo, cada cidade. Ontem à noite nós apresentamos os cooperadores que vão ajudar o nosso missionário a ir e ajudar em todos os outros aspectos da música, de ensinamento, do prédio, de reforma, de construção, de pegar as pessoas, crianças, tudo isso vai fazer. É um trabalho. Não é somente orar para Deus nos abençoar com missões, mas quando termina o culto, é um grupo de pessoas que vão todos os dias se sacrificando para honrar Deus, para ir em uns lugares talvez onde outras pessoas não iam. Eu falei com a Peg ontem à noite, depois que conheci melhor o pastor Paulo César, que é um missionário por muitos anos lá em Cracolândia, lá no centro de São Paulo. Se você não ouviu a mensagem dele, está no YouTube, pode ir assistir. Mas eu falei para a Peg, depois que conheci, ele pregou a parte da manhã, ele ficou até... eu saí do prédio aqui 11 horas da noite, e ele ainda estava aqui. Então ele passou o dia inteiro conosco. Eu falei para a Peg, esse é um homem genuíno. Essa pessoa que está fazendo isso, porque ama, que é chamado. E você não vê isso, infelizmente, em todo lugar. Mas o desejo de Deus é para mais pessoas que vão se entregar para fazer isso. Mas Ele não pode fazer sozinho. Ele precisa de ajuda. E esses cooperadores precisam de ajuda. Temos que ter igrejas fortes. É uma coisa que me preocupa. É quando a gente está fazendo essa conferência sobre missões e ouvindo os testemunhos dos missionários e as pessoas, os membros da igreja, os visitantes, achando que, assim, se eu não estou fazendo isso, será que eu não estou servindo a Deus? Será que se eu não sair do meu lugar, da minha casa, da minha família e ir para outro lugar, será que eu não estou participando nas missões? Isso não está certo. Temos que ter igrejas fortes. Temos que ter igrejas com membros dedicados, fiéis, que estão ouvindo a palavra de Deus, colocando em prática nas suas casas, onde você trabalha, onde você ensina, onde você estuda, vivendo a vida cristã, trabalhando para ganhar a sua vida e ganhar bem, para que pode ajudar financeiramente os que vão ir. Porque quando os missionários vão para outros lugares, eles estão dedicados à obra de Deus. Mas eles têm que comer, eles têm que cuidar da sua família, eles têm que pagar aluguel, eles têm que ter um carro, eles têm que ter todas essas necessidades da vida. E quem vai providenciar tudo isso? Podemos orar, podemos levantar as mãos, podemos cantar sobre isso. Mas quando chega na parte prática, os membros da igreja que envia, que sente que Deus está chamando para enviar esse missionário, nós somos responsáveis para providenciar, através da providência de Deus, todas essas necessidades. E por isso temos que ter membros da igreja que ficam, que permanecem, que trabalham segunda a sexta-feira, que ganha dinheiro, que paga as suas próprias contas, cuida bem a sua família e Deus abençoando para você ter mais. E essa é uma participação grande das missões. Posso dizer que nós estamos aqui, nossa família, estamos aqui, nós estamos sendo sustentados por 13 anos das igrejas, das ofertas das igrejas com irmãs nos Estados Unidos. Por isso estamos aqui, por isso vocês estão aqui. Mas não é mais para a gente continuar como uma igreja de tantas pessoas dedicadas a Deus, só recebendo das ofertas dos outros. Agora é nossa vez. Nós assumimos essa responsabilidade.
A nossa igreja já enviamos missionário para a Venezuela. Estamos já cuidando da família dele, ajudando na missão dele. Nós agora vamos mandar outra missionário, uma equipe para fazer outra igreja aqui em Caraguatatuba. E nós vamos também assumir essa responsabilidade. E enquanto nós fazemos isso, Deus vai trazendo mais e mais pessoas aqui para nós. E as pessoas vão poder ajudar em oração, no trabalho e também financeiramente. Porque sem isso, nenhum missionário vai. É impossível. Então, por isso, não pensa, eu ouvi mensagens falando sobre missionários indo para outro lugar no mundo, sacrifício, dedicação, a fidelidade, e quantas almas estão ganhando. Eu estou aqui só trabalhando. Não. É super importante. É um fundamento das missões, são as igrejas fortes. E o mais que nós sacrificamos nessa parte, o mais que Deus abençoa. Eu e Peg, nós visitamos muitas igrejas nos Estados Unidos, levantando sustento para vir aqui. E tem igrejas pequenas, igrejas do campo, igrejas que tem 40, 50 pessoas e a maioria fazendeiros. E é incrível o valor que eles mandam para missões. Parece aquele vaso de óleo daquele viúva do Antigo Testamento, que o mais que ela jogava, o mais que enchia. Então é isso que a nossa igreja pode receber, não para ficar uma igreja rica, mas para continuar fazendo a obra de Deus, em declarar as suas maravilhas, a sua glória, a sua salvação para todas as nações. E se nós paramos, se nós ficamos satisfeitos, não precisamos mais, já enchemos esse prédio, já tem um coral, já tem as crianças, um louvor muito bonito, vamos descansar, né? Eu não preciso comer mais, já estou satisfeito. O que vai acontecer? A igreja vai começar a morrer. Vai ter uma aparência de igreja, mas como nós vemos no livro de Apocalipse, falando sobre as 7 igrejas em Ásia Menor, que a igreja que perdeu o primeiro amor, começou a morrer. Nós temos que continuar crescendo aqui, fortalecendo a nossa igreja, para poder mandar mais e mais pessoas. Olha em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, durante o ministério de Cristo. E Jesus andava por 3 anos nessa terra, visitando cidade atrás de cidade, depois de cidade. E um momento na vida de Cristo. Está escrito aqui em Mateus capítulo 9, versículo 36, começando no versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, olha o coração de Cristo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso não para. Desde o momento de Cristo até a volta de Cristo nessa terra, vai ter lugares, vai ter campos cheios de pessoas exaustos, aflitos, sem pastor, sem Jesus Cristo na sua vida. E o nosso papel é orar para mais trabalhadores, mais missionários, mais cooperadores, vão indo nesses campos para pregar a palavra de Deus. Isso é a igreja missionária, que nunca, não importa quantos anos, nunca perde esse desejo de sempre ir, de sempre declarar, de sempre proclamar, de sempre ensinar os ensinos bíblicos para todos os povos dessa terra. Sabe que quando Jesus organizou a sua igreja, ele usou um termo, eclesia. Eclesia
é o que foi traduzido e chegou a palavra igreja. Mas a eclesia, antes de Cristo, já existia. 500 anos antes do nascimento de Cristo, em Atenas, o governo lá já criou uma eclesia. E a ideia da eclesia foi uma assembleia democrática, que qualquer cidadão daquela cidade, se era masculino e tinha uma idade de homem, e era cidadão verdadeiro, ele podia participar numa eclesia. E nessa eclesia, ele não tinha prédio, não tinha lugar assim, mas eles se reuniram uma vez por mês, e depois, com os anos, começaram a reunir 4 vezes por mês. E tinha poder legislativo e executivo para fazer coisas para os cidadãos daquela cidade. Não tinha nada a ver com uma coisa religiosa. 500 anos depois, quando Jesus estava pregando a palavra de Deus, em Israel tinha o templo, que era um prédio, onde todos os judeus iam para fazer os sacrifícios, para adorar. Tinha as sinagogas, que não eram casas, mas eram outros prédios, onde o povo judaico foi lá para estudar o Antigo Testamento, a palavra de Deus, mas era o prédio. A sinagoga era um prédio, o templo era um prédio, mas uma eclesia era um grupo de pessoas que ia fazer reuniões para tomar decisões importantes, tinha uma autoridade do governo para fazer efeito na cidade. E foi essa palavra que Jesus escolheu, uma palavra comum, uma palavra que todo mundo sabia que era. Ele diz: eu estou edificando a minha eclesia, a minha igreja. E a minha igreja não vai ter outras nações que podem invadir e talvez acabar com ela. A minha igreja, nem os portões do inferno prevalecerão contra ela. Ela vai continuar para sempre. E ela vai ter autoridade do Pai. Porque depois da morte de Cristo, depois da ressurreição dele, ele tinha toda a autoridade no céu e na terra. Antes da morte dele, ele era um filho de Deus, Deus mesmo, mas subordinado ao Pai. Ele sempre falava: eu estou aqui para falar o que o Pai me mandou falar. Após a ressurreição, na morte dele, ele foi glorificado pelo Pai. E agora ele voltou dizendo: agora toda a autoridade é minha, na terra e no céu. Eu estou estendendo essa autoridade para vocês, como uma eclesia, para ir em todas as nações e pregar a minha palavra, fazendo discípulos, batizando-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo e ensinando todas essas coisas. Não era um prédio, não era a ideia que todo mundo tinha que ir para um lugar. A eclesia era o povo, era a assembleia das pessoas que tinham poder para efetuar a sua cidade. Isso, a ideia de Cristo. E quando nós paramos de fazer isso, quando a igreja se torna um lugar, um prédio aqui, em que nós, uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, nós reunimos para cantar, para ouvir a mensagem, para aprender, e nós saímos e parece que a igreja não existe mais, porque a igreja é aquele prédio, nós perdemos toda essa essência da palavra igreja que Cristo estabeleceu. É sempre uma assembleia de pessoas salvas, batizados, dedicados, comprometidos um com o outro para cumprir a missão, a lei de Cristo. Por isso nós temos que fazer isso sempre. E nunca podemos ser satisfeitos com isso. 3 anos atrás, nossa família, nós voltamos aqui. A decisão nossa é como aquela pedra jogada na água e vai ter um efeito. E o efeito vai longe. Todos vocês aqui hoje à noite
estão sendo afetados através de uma decisão que nós tomamos 3 anos atrás. Todos que estão assistindo na televisão estão sendo afetados. Todas as pessoas nesses 3 anos que passaram aqui estão sendo afetados. E essa pode ir muito mais longe. Cada um de vocês estão tomando decisões de continuar, de parar, de ignorar, de ir embora. Mas as suas decisões vão ter efeitos. E de onde vai? Eu posso até pensar, vocês estão sendo afetados não somente através da nossa decisão, mas podemos até mais longe. Podemos dizer que até a decisão do pastor Wheeler, que é o pai da Peggy. Se ele não fosse um homem fiel a Deus e obedecendo o chamado de Deus para ser um missionário aqui no Brasil, África, Amazônia, aqui em São Paulo, por muitos anos, eu, um rapaz feio, ainda sou feio, mas um rapaz feio de Califórnia, visitando o estado de Texas, indo numa igreja pequena, numa cidade pequena, eu não ia encontrar com ela e a família nessa igreja, enquanto ele estava se preparando para voltar para o Brasil. E eu não ia ver essa família e ter o desejo de Deus para vir no Brasil por causa dela. Em 1982, depois de um ano, eu vim aqui no Brasil, não para ser um missionário, com intenções, mas para conhecer ela melhor. Mas foi por causa dessa decisão, desse encontro, que pela primeira vez na minha vida, que eu vi uma família missionária, um trabalho missionário. Sabe que eu tinha na época parentes, o pastor Ross era um missionário por 32 anos em São Paulo, ele é o primo do meu pai. Então eu tinha família já aqui, e naquele mês eu podia ficar com eles, fica com a família da PEG, visitando as igrejas que eles estavam trabalhando. Eu vi algo que eu nunca vi, foi criado numa igreja batista, mas eu nunca vi esse tipo de trabalho. E quando eu voltei para os Estados Unidos e continuei no seminário, foi essa que Deus usou dentro de mim, para me convencer que tudo aquilo que estava acontecendo foi feito para me dedicar a minha vida para ser um missionário. E aí nós voltamos para o Brasil para trabalhar. Todas as decisões, uma vida fiel, vai ter muito efeito. Pode ser uma coisinha, uma pedrinha jogada num lugar, mas vai ter efeitos. A sua vida importa. As suas decisões são importantes. Tudo que você faz, tudo que você vai fazer no nome de Cristo, ajudando, ofertando, tudo vale a pena e tudo vai ter esse efeito. Nós, como uma igreja missionária, nós entendemos que nós temos que continuar. Procura, por favor, na sua Bíblia agora em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo, que tinha uma vida muito difícil, ele era um homem muito difícil, antes da salvação dele, perseguia a igreja de Cristo, mas Deus transformou a vida dele, deu uma nova perspectiva, um novo propósito da sua vida. E por causa de tudo que ele recebeu pessoalmente, olha o que ele fala em Romanos capítulo 1, versículos 14 a 17. Ele diz: pois sou devedor, tanto a gregos como os bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Está escrevendo uma carta
para a igreja Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A sua fidelidade vai causar fidelidade nos outros. E isso vai criando uma comunidade de fé. Mas se nós não agimos da maneira fiel, se nós somos satisfeitos com o que Deus fez na minha vida, Ele me salvou, me deu vida eterna, a minha família está bom, eu estou na igreja, as crianças estão aprendendo, eu estou bem, eu não preciso fazer mais coisas. Não deixe a fé morrer em você. Nós temos que passar isso para os outros. Nós somos chamados, nós como uma igreja missionária, que a maioria das coisas que nós recebemos através das ofertas das outras igrejas. Como nós agora que temos condições para fazer isso, vamos dizer, não, é difícil, é um sacrifício, eu sou satisfeito. Nós temos que ter essa missão para continuar. Eu quero terminar hoje à noite em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos que nós já lemos aqui 1000 vezes, aqui na igreja. Mas para entender que sendo uma igreja missionária é um processo. Tem o alvo. Eu acho que o desejo de todos nós é para todos ser salvos. Imagina se todos fossem salvos. Se nós queremos efetuar como uma eclesia a nossa cidade, podemos tentar criar atividades, podemos investir dinheiro em outras coisas, mas a única maneira que vai mudar uma sociedade, uma cultura, é quando as pessoas começam a entender e seguir a palavra de Deus. Só isso que muda. Estava falando com o pastor César, quando nós jantamos na sexta-feira, falando sobre o plano da cidade. O que é o plano da cidade com as milhares de pessoas em Cracolândia, toda aquela área de centro que ninguém quer mais, por causa de tudo que está acontecendo. O que é o plano da cidade para melhorar aquela área? Ele falou assim, o plano da cidade é para ir em outros lugares, construir casas e separar eles para outros lugares. Vai aliviar, vai voltar o turismo para o centro de São Paulo, mas não muda nada. Só divide os problemas e logo vai ter mesmos problemas em outros lugares. A única solução é para alcançar essa geração jovem, que ainda não estão tanto presos no pecado. E mudando a eles, uma geração pode mudar a cultura. Então é isso que nós devemos fazer. Nós temos que trabalhar na solução, não somente mudando a situação, mas a raiz do problema. E a raiz do problema é a falta de Cristo na sua vida. Era nosso problema, é o problema do pior pecador do mundo, e a única solução que Deus nos deu, Ele disse para as suas igrejas, vocês que têm que ir. Como o pastor pregou ontem à noite, ele pegou a comida, ele deu para os discípulos, vocês que têm que entregar. Deus faz o alimento, Deus faz o pão divino, Deus que ensina, o Espírito Santo que salva. E Deus pega o seu alimento, nós não temos que cozinhar, nós não temos que preparar, nós recebemos e como garçom nós entregamos. Nós servimos as mesas, é o nosso papel. Mas Jesus falou, é só isso. Mudar o mundo é só assim.
Então vamos assumir, vamos ver isso com um grande propósito da minha vida. Talvez eu não possa ir, eu não tenho esse chamado. E por favor, não ir sem chamado. Vai ser o pior erro na sua vida. Que você quer ir para ser um missionário quando Deus não te chamou. Não faz isso. Se quer servir nas missões, mas não tem um chamado de ser missionário, então, faça tudo na sua vida para você pode ajudar, orar, apoiar, ofertar, faz tudo para a obra de Deus seja feita em todos os lugares do mundo. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 15, diz assim, Paulo está escrevendo de novo para essa igreja em Roma, ele disse, se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor em seu coração, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, vamos ver a coisa prática. Nós queremos todo mundo ser salvo. Mas como eles vão ser salvos? Se para a pessoa ser salvo, ele tem que crer no seu coração, tem que conhecer pessoalmente Jesus Cristo e confessar Ele como seu Salvador. Ele tem que fazer isso para ser salvo. Nós queremos todo mundo salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele, Jesus, crê, não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Podemos dizer amém, podemos glorificar a Deus, podemos entender que o plano de salvação é isso. E eu quero que todos sejam salvos. Eu vou cantar o último hino, vou pegar as minhas crianças, vou entrar no meu carro, eu vou para minha casa. Semana que vem eu volto para a igreja, vou ouvir a mesma mensagem, vou concordar que isso mesmo, amém. Pego as minhas crianças, vou para minha casa. O que muda? Como as pessoas estão sendo salvos? Como as pessoas estão ouvindo? Paulo continua. Como, porém? Invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Agora a parte prática. Missões não é um evento em que nós ficamos muito animados e nós oramos para missões. Não. Amanhã é um dia de trabalho. Amanhã que nós começamos a trabalhar para atingir, para fazer, para pregar, para evangelizar, para aconselhar, para ensinar, para dar roupa, para dar comida, para estar juntos com o povo. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. Como eles vão pregar? Como tem que ir. Então, como eles vão ir? Se alguém não manda. A responsabilidade da nossa igreja não é para todo mundo ir, mas que nós ficamos fiéis e nós enviamos, e nós sustentamos, e nós apoiamos em tudo. Ele continua assim. Só isso. Então, gente, é isso. Não é só isso, que é muita coisa, mas é só isso. Nós vamos ter um hino terminando nesse culto. Se você acha que a vontade de Deus para a sua vida, para participar nas missões, eu não sou profeta,
A gente não tem essas revelações. Deus não vai falar para mim o que Ele quer que você faz. Mas aqui eu posso dizer, sim. É o propósito de Deus para você fazer parte nas missões. Porque é parte de todos nós. Nós que recebemos, nós temos que representar a palavra e nós temos que reproduzir. Tem 3 partes simples: receber, representar e reproduzir. Onde você está na sua jornada em Cristo? Está no começo recebendo o ensinamento, recebendo o perdão de Deus, recebendo a graça de Deus para você deixar os seus pecados, recebendo esse desejo que vem do Espírito Santo para estar nos cultos, para ensinar os seus filhos, para trabalhar honestamente, para melhorar o seu casamento, para ser um homem, para ser uma mulher de Deus em todo lugar. Está recebendo isso para pôr em prática? Ou talvez você já passou aquele primeiro fase de se alimentar com o leite da palavra de Deus, e agora você está representando quem é um cristão. Como Paulo diz, não é eu mais que faz, mas é Cristo em mim. As pessoas estão vendo uma diferença. Você está representando o nome de Cristo. Você está dizendo com ânimo: eu sou membro da Igreja Batista Novo Tempo, e por isso eu estou aqui para falar para você, para convidar você a conhecer o que eu recebi. Você está representando, e logo logo você passa para reproduzir. Você vai evangelizando, você vai orando com as pessoas, ensinando o que é para receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Você está indo com intenção de pregar, não de repente, tem uma oportunidade. Não, mas eu vou com a intenção de evangelizar, de falar de Cristo. Tem essas 3 fases. Todos nós somos dentro disso. Vamos todos nós chegar ao fim, e nós reproduzimos, e aquelas pessoas recebem, representam, reproduzem, e as pessoas recebem. Então é isso. Já está acontecendo isso por 2000 anos. Estamos aqui por causa disso. Vamos dar contínuo nisso. Vamos todos nós. Se acha grande ou pequeno, é uma pedrinha, causa muito efeito. Seja isso para o Senhor enquanto nós cantamos.